Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução à Programação utilizando a linguagem Python. O que nós vamos fazer nessa aula é a resolução de exercícios propostos. Então, antes da gente começar, sugiro que você acesse o link referente à atividade proposta dessa aula e vamos ir resolvendo cada exercício junto. Vamos lá! Acessando o link da atividade proposta para a aula 14, nós temos a seguinte atividade proposta. E acessando o link da atividade proposta, nós temos o seguinte notebook. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o download desse notebook, acrescentar ele no nosso Google Drive, atividade 14, e abrir o nosso notebook utilizando o Google Colab. A atividade proposta é composta por 4 exercícios de programação. Então, o que nós vamos fazer? Para cada exercício, eu vou dar um tempo para você ir resolvendo e logo depois eu vou fazer a resolução de cada exercício. Então, vamos começar. Vamos começar pelo primeiro exercício. Faça um script que leia 2 valores do usuário, ou seja, nós vamos utilizar 2 variáveis recebendo valores de input, imprima a média arredondada para 3 casas decimais. Então, o que você vai fazer? Você vai ler esses 2 valores, colocar em 2 variáveis e depois imprimir a média arredondada para 3 casas decimais. Se você não se lembra como arredondar um valor, é utilizando a função round. Então, você vai ter que utilizar a função round para conseguir fazer essa conversão. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve estarei resolvendo para você. Então, vamos lá. O que eu devo fazer? Para eu ler 2 valores do usuário, eu tenho que ter 2 variáveis, por exemplo, a variável A recebendo um input. Como nós já vimos, esse input vai ser fornecido como string, e se eu vou estar utilizando como valor numérico, eu tenho que fazer essa conversão para valor numérico. Eu posso converter tanto para float quanto para int, e eu posso converter logo diretamente aqui no input, por exemplo, utilizando float input, que ele vai primeiro ler e depois vai fazer a conversão. Ou então eu posso fazer utilizando 2 linhas. Primeiro eu leio em uma linha, depois eu coloco A para receber float A. Você decide qual você acha mais fácil. Eu acho mais fácil colocar logo o float e o input como parâmetro do float. Aí eu posso fazer isso para o A e para o B. No input eu vou fornecer uma mensagem para o usuário saber que é para digitar um valor. Digite o primeiro valor. E fazer a mesma coisa para o B. Digite o segundo valor. Aí agora eu tenho que fazer a média. Eu vou fazer com que uma variável média receba a média aritmética desses 2 valores. Então, eu vou colocar o A mais o B. Se eu escrever simplesmente A mais B dividido por 2, o que é que vai acontecer? Primeiro, ele vai dividir o B por 2 e depois ele vai somar. Nós vimos isso na aula de precedência de operadores. Então, para você conseguir fazer a média aritmética, você vai ter que utilizar os parênteses entre o A e o B. Se a gente, depois disso, imprimir a média é... E o valor da média, o que é que a gente vai ter? Se a gente colocar simplesmente 2 valores inteiros, por exemplo, 5 e 7, o valor da nossa média vai ser um número com no máximo uma casa decimal, porque a gente vai estar somando 2 inteiros e dividindo por 2,
ou vai ficar 0 ou vai ficar 5 na casa decimal. Porém, se a gente executar aqui novamente e colocar algum valor com muitas casas, a nossa média também vai ficar com muitas casas. E o que o exercício quer é que a gente arredonde para apenas 3 casas decimais. Com isso, você vai ter que utilizar a função round. Na função round, você tem que fornecer 2 parâmetros. Primeiro, o valor que você quer arredondar e depois para quantas casas. Uma opção é utilizar o round logo dentro da função print. Por exemplo, round média. Sempre quando a gente coloca uma função como parâmetro para outra, ela vai primeiro executar a função mais interna para depois executar a mais externa. Então, ele vai executar o round média e depois vai imprimir o valor desse round. E a gente tem que fornecer também quantas casas é que eu quero fazer esse arredondamento. Como são 3 casas, eu vou colocar média, vírgula, 3. Na hora que eu executar e colocar valores que teria bem mais do que 3 casas na média, ele acaba arredondando para 3 casas. Uma outra opção seria você utilizar um round na hora que você fosse atribuir para o A. Na hora que você fosse atribuir para a variável média, por exemplo, round. Com isso, a gente vai arredondar esse valor, ou seja, a média, para 3 casas decimais. Com isso, já é fornecido para a média com esse arredondamento, depois a gente só imprime. Então, vamos fazer o teste. E funcionou. Agora vamos para o nosso segundo exercício. Nosso segundo exercício quer que você faça um script que leia 3 valores e imprima a média ponderada arredondada para 2 casas. A tem peso 3, B tem peso 2, C tem peso 5. Se você não lembra como funciona uma média ponderada, você tem que pegar cada valor, multiplicar pelo seu peso e dividir pela soma dos pesos. Então, a média ponderada nesse caso seria A vezes 3 mais B vezes 2 mais C vezes 5. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é 10. Então, pause o vídeo e tente resolver esse exercício que em breve estarei resolvendo para você. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. A gente pode fazer algo bem semelhante com o que a gente fez no primeiro. Vou pegar o A, o B e pegar também o C. O valor, só vou colocar digite o terceiro valor. Beleza. Nossa média ponderada vai ser da seguinte forma. No lugar de ser só A mais B, a gente vai ter que fazer a fórmula da média ponderada. A vezes o peso do A, que é 3, mais B vezes o peso do B, que é 2, mais C vezes o peso do C, que é 5. Isso tudo dividido por 10, que é a soma dos pesos. Então, a gente vai ter uma divisão por 10. E dessa vez a gente vai estar arredondando para 2 casas decimais. E depois basta a gente imprimir. Print. A média é média. Quando eu executar, digite o primeiro valor. Colocar 3 valores. Então, aqui a gente consegue fazer a média ponderada dos 3 valores. A gente poderia fazer variações, assim como a gente poderia ter feito no primeiro exercício, que seria, no lugar de colocar um round na média, a gente poderia colocar o round no print. Por exemplo.
Uma outra variação seria estar fazendo leituras em duas etapas. Por exemplo, a primeira etapa sendo só ler a string e a segunda etapa sendo realizar a conversão para o valor numérico. Se a gente fizer dessa forma, também vai funcionar. A gente vai colocar aqui valores e ele vai fazer a média ponderada para a gente. Agora vamos para o nosso terceiro exercício. No nosso terceiro exercício, você tem que fazer um script que leia um valor fornecido pelo usuário correspondente ao lado de um quadrado A, depois ler um valor fornecido pelo usuário correspondente ao lado de um quadrado B, e você tem que imprimir a área do maior quadrado. Para fazer isso, a gente vai utilizar a função max. A função max permite que você forneça quantos parâmetros você quiser, separados por vírgula, e ela vai lhe retornar o maior desses parâmetros fornecidos. Então, o que você vai ter que fazer nesse exercício? Você vai ter que ler um lado do quadrado A, um lado de um quadrado B. Depois, calcular a área do quadrado A e a área do quadrado B. Depois, imprimir o maior desses dois valores. Então, você vai utilizar como parâmetro da função max a área do quadrado A e a área do quadrado B, para que ele imprima a maior área. Então, pause o vídeo e tente resolver esse exercício, que em breve estarei resolvendo para você. Então, vamos lá. Vou ter um lado A recebendo um float input. Vou colocar digite o lado do quadrado A e fazer algo semelhante para ler o lado do quadrado B. Agora, uma opção que a gente tem é imprimir a maior área. Como assim? A gente já pode agora fazer um print. A maior área é. E aqui utilizar a função max. A área do quadrado A é lado A ao quadrado. O lado do quadrado B é lado B ao quadrado. Na hora que eu executar, eu já posso fornecer um valor para o lado A, um valor para o lado B, e a maior área entre 5 ao quadrado e 4 ao quadrado é 5 ao quadrado, que dá 25. Então, aqui a gente já colocou direto na função print os valores das áreas. Uma outra opção que você tem para fazer, que pode ser bem interessante, é utilizar variáveis adicionais. Uma variável para armazenar a área do quadrado A e outra variável para armazenar o lado do quadrado B. Como assim? Eu poderia adicionar mais variáveis no meu programa. A área A recebe o lado elevado a 2, lado A elevado a 2. A área B recebe lado B elevado a 2. Então, no max, eu poderia utilizar, no lugar da fórmula lado A elevado a 2, eu posso utilizar a variável área A. E da mesma forma, a área B. Quando eu executar, vai funcionar da mesma forma. Por exemplo, 7 e 9. O 9 ao quadrado é maior, então 81 é maior do que o 49. Agora vamos para o nosso quarto e último exercício. Leia dois valores fornecidos pelo usuário correspondentes aos lados de um retângulo A e depois leia dois valores fornecidos pelo usuário correspondentes aos lados do retângulo B e imprima a área do menor. É algo bem semelhante que a gente vai estar fazendo, só que a gente vai ter que estar utilizando mais variáveis, pois agora a gente vai ter que ler 4 valores. 2 correspondentes ao retângulo A, 2 correspondentes ao retângulo B. A gente vai fazer com cada um desses
par de valores, um cálculo para saber a área de cada um dos retângulos e depois imprimir a menor área, diferente do exercício anterior que utilizou a função max. Nesse exercício a gente vai utilizar a função min, que faz basicamente a mesma coisa, só que ao contrário. No lugar de retornar o maior dos valores que você forneceu, a função min vai retornar o menor dos valores que você forneceu. Então, pause o vídeo e tente resolver esse exercício, que em breve estarei fazendo a resolução para você. Então vamos lá. Vou criar uma variável AX correspondente a um lado desse retângulo A. Vai receber um float input, digite um lado do retângulo A. E fazer a mesma coisa para ler um outro lado, chamar de AY. E fazer a mesma coisa para ler mais dois valores, só que dessa vez do retângulo B. Para calcular a área do A, a gente pode fazer uma variável a mais, área A, que vai estar recebendo a área do primeiro retângulo. A área do primeiro retângulo é um lado vezes o outro. E a área do segundo retângulo, a área B, é um lado vezes o outro. Agora a gente pode utilizar a função print para imprimir a menor dessas áreas. Utilizando a função print, a menor área é min área A, área B. Na hora que eu executar, vamos digitar um lado, 5, um outro lado, 10. Com isso, a área do primeiro retângulo vai ficar 150. Vamos digitar agora do retângulo B. Colocar aqui 7 e 7. Com isso, a área do segundo retângulo vai ficar 49. Ele vai calcular e ver que a menor área desses dois é 49, que é o retângulo B. Então era isso, espero que você tenha aprendido bastante com essa aula, mas se lhe resta alguma dúvida, pode mandar mensagem ou deixar algum comentário. Até a próxima e bons estudos!